noite, povo de Taubaté e região. Estamos aqui novamente com o nosso programa Saúde em Debate, trazendo informações de saúde para vocês. Hoje nós temos aqui um assunto muito polêmico e muito interessante, que é diversidade sexual. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a psicóloga Delourdes Bárbara Santos. Boa noite. Bom que você está aqui. Ela é especialista em estimulação precoce e também em tratamento de pessoas com DST/AIDS. Delourdes, você sabe que esse assunto é um assunto polêmico, cheio de dúvidas, então eu gostaria que você elucidasse para nós o que você tem de conhecimento sobre isso, que eu sei que é muito vasto. A questão da diversidade sexual, né? Primeiramente, boa noite para todo mundo. Ela é muito complexa, né? Eu comecei a trabalhar com DST/AIDS a questão de 16 anos atrás, e ainda até hoje existe um preconceito que veio advindo de quando a AIDS chegou no Brasil, né? Em 1980. E aqui em Taubaté nós tivemos o primeiro caso de AIDS em 86, adulto, e em 89 foi a primeira criança nascida de mãe, né, com HIV que adquiriu durante a gestação. Quando veio a AIDS, veio a questão dos preconceitos, principalmente porque quando ele surgiu lá nos Estados Unidos, veio aquela questão de ser uma doença homossexual, né? E que veio carregada de preconceitos. Aí depois disso, da homossexualidade, foi a questões dos haitianos, até eles falavam a doença dos 5Hs, né? Do Haiti, homossexual, profissionais do sexo, e aí foi indo. E com essa questão do homossexual, começou a se discutir a questão da diversidade sexual muito mais amplamente no mundo. Que inicialmente existiam regiões que se discutiam isso, estavam mais claro para um, menos claro para outros, mas aqui no Brasil a gente tinha umas discussões bem pequenas, né? E começou essa discussão, começou os movimentos, né? Movimentos maravilhosos que estão precisando se retomar, porque foi através dos movimentos dos homossexuais, né, que se deu mais atenção à questão da AIDS, se deu mais questão enfatizou mais a questão das pesquisas para a procura da cura ou da prevenção. Foi através deles que a coisa começou a ampliar. Depois chegou um momento que o movimento achou que estava legal, parou de se movimentar, e hoje a gente está com novamente essa demonstração, aumentando essa doença em jovens e adolescentes homossexuais. Voltou de novo. Então esses movimentos de LGBTT que a gente chama, precisam estar retomando as atividades. Então, pela questão da diversidade sexual, começou-se a estudar muito. É uma das coisas que eu agradeço muito, né, que eu tive grandes oportunidades de crescimento pessoal quando eu fui trabalhar com a AIDS. Porque quando eu me formei há 29 anos atrás, ainda se via o homossexual como uma doença mental, né? E não passava essa questão de ser uma coisa única da pessoa, de ser gênero. Passou na faculdade para nós que era uma doença mental. Então tinha uma classificação na clínica médica, né? E era muito confuso. Então quando eu comecei a trabalhar com AIDS, que eu fui descobrindo e estudando outras coisas do ser humano, que começa a questão da sexualidade. Aí a sexualidade da criança, a sexualidade do adolescente e assim por diante. Além da sexualidade, a questão da mulher, né, do feminismo, a questão da diversidade sexual, a questão de religião. Então assim, nesses 16 anos, né, tudo bem que faz 3 anos que eu não estou à frente mais de trabalho com AIDS, mas nesses 16 anos eu tive um crescimento muito grande, tanto profissional como pessoal. Muito bom. E me fale uma coisa, elucida pra gente a questão da diversidade mesmo. Quais são os gêneros sexuais? Porque ainda é uma confusão muito grande que as pessoas fazem com relação aos tipos de gênero. Então, e cada vez aumenta mais. Cada vez que eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer um estudo, aparece mais uma coisinha assim, diferente, né?
Acho que primeiramente, Márcia, a gente tem que deixar claro, né? Que o gênero homossexual ou bissexual, travesti ou transexual, ele não é uma coisa que a pessoa adquire pelo companheiro, né? Porque as pessoas acham assim, meu filho não pode andar com uma pessoa que é homossexual que vai se tornar um homossexual. A gente não adquire, não é uma doença, a pessoa nasce. Já é uma coisa, tem várias teorias, tem teorias gemelar, teorias de hormônio, né? Mas o que hoje, para mim, nesse tempo que eu estudei, junto com o CRT em São Paulo, é uma coisa que você nasce, né? E que ao longo da vida você vai se descobrindo se você é hétero, é homo, é bi. Ao longo da vida você vai se descobrindo. O que eu estou querendo dizer assim, entendendo essa questão. A maior dificuldade é o preconceito, que faz com que a pessoa não consiga entender a sua própria sexualidade, seu próprio gênero, e a família, a comunidade, de aceitar a pessoa como ela é. Simplesmente uma pessoa que tem desejos e amores por uma pessoa do mesmo sexo, né? Que isso não é nada contra o mundo. Se a gente vê nos animais, isso é muito comum, né? Nos leões é uma coisa mais comum do mundo, você vê a questão da homossexualidade neles e outros bichos, né? Mas hoje nós temos o hétero, que somos nós, mulheres que gostam de homem que gostam de mulheres, que são os héteros. Os homossexuais, que a gente caracteriza, que são aqueles que gostam do mesmo sexo. O bissexual, que eu acho o mais difícil, tanto para a pessoa entender como para a sociedade aceitar, é aquela pessoa que pode ter o desejo e o amor pelo mesmo sexo ou por um sexo diferente. Então ela tanto pode estar numa fase da vida, se ela é bissexual, ela gostar, eu mulher gostar de uma outra mulher, como eu posso gostar, eu mulher gostar de outro homem. Então o bissexual é muito mais dolorido. Porque, inclusive para ele, a identidade dele enquanto, né, identidade sexual fica muito complicada. Como administrar isso com a família e com a sociedade, que hoje eu posso ter um companheiro homem e não deu certo, e eu gostar de uma mulher no futuro, né? É muito mais complexo. Tem os travestis, né? Que são homens que se travestem de mulheres, ou mulheres que se travestem de homem, que isso também é comum. Tem um filme, né, Júlia e Julie, que ela se transforma em homem, mas isso, se traveste. Tem pessoas que se travestem, que podemos considerar travestis, mas que se travestem a título de teatro, a título de algumas drags, né? Elas se travestem, são homens que se travestem de mulheres, dão shows maravilhosos e são homens. Gostam de mulheres, né? É uma questão de performance, né? Vamos dizer assim. Tem os transexuais, que são os que fazem a mudança de sexo que no nosso país é permitido, né? Então são essas, e tem outros nomes que vêm vindo ao longo do tempo, outras denominações, né? Mas o que eu mais considero são esses, a título de cientista mesmo, de pesquisa mesmo. E certamente a sociedade ainda não está pronta para essa diversidade toda. Não, a gente já vê isso até mesmo em nível de política pública, né? A gente, depois de muitos anos na luta, eu falo gente porque quem trabalha com AIDS, né, Marcelo? Entrou naquela casinha, não sai nunca mais. Dificilmente você consegue sair fora dessa performance, desse caminho, né? E quem trabalha com AIDS há muitos anos, tem pessoas que têm muito mais tempo do que eu, se brigou muito pela questão do respeito a esses grupos, a essas comunidades, ao respeito deles como pessoa, a respeito de prevenção, né? E hoje já existem políticas públicas em que garantem que o transexual possa fazer a mudança de nome, garante no serviço de saúde, se um travesti chegar e ele quer ter um nome feminino ali no seu prontuário, de ter isso, né? Mas a gente vê algumas discussões
políticas mesmo de retrocesso, né? De retrocesso. Ontem eu escutei, não sei quanto vai andar isso, de uma proposta federal de retirar esse direito de mudar o nome, né? Eu não vejo isso como ganho, tal, mas é uma coisa que deixa a entristecer toda uma luta de uma comunidade pelo respeito. E a pessoa, quando realmente ela se identifica com outro sexo, fica muito complicado ela carregar, às vezes, a identidade nominal, o nome mesmo, né, sendo um nome que ela já nem se considera com aquele nome, é muito difícil. Não, porque ela não se vê com aquele nome. Pode até colocar um A, um E no final, mas não se vê como aquela pessoa que a família deu o nome, né? É muito complicado. E é uma falta de respeito, né? É uma falta de respeito muito grande e nas oportunidades que a gente tem nesse país grande, que tem uma diversidade sexual muito maior ainda. As pessoas falam que é aqueles que estão atrás do armário. Eu não chamo de atrás do armário, né? Não saíram de dentro do armário. São pessoas que têm uma dificuldade de se pronunciar dentro de um gênero por causa do preconceito que está aí fora. As mortes que acontecem, os assassinatos horríveis, as mutilações que são feitas nessas pessoas, né? Por apenas ter um desejo, um amor diferente do que é considerado pela sociedade como normal. Cirurgia aqui no país, ela é permitida? Ela é gratuita há muitos anos, né? Ela é feita pelo SUS, tem, claro, os particulares, mas é feita pelo SUS, mas não é assim uma coisa tão simples como as pessoas pensam, né? Quando a pessoa, hoje, para você ser encaminhada para um serviço de resignação sexual, né, a mudança de sexo, você tem que ter um acompanhamento psicológico e também de endócrino. Aí sim ser encaminhado para os grupos em São Paulo, que vai fazer encaminhamentos externos, né, para o qual o hospital vai ser encaminhado. Lá se passa por uma equipe, que aí entra psiquiatra, neuro, tem, né, o urologista, cardiologista, é uma equipe imensa, que fazem uma avaliação, um acompanhamento que leva de 2 a 3 anos, para essa equipe ter certeza que é isso mesmo que a pessoa quer. Que não vai querer depois, nossa, não era isso que eu queria, já foi, né? Tirar, nós tira, pode tirar do lugar, já é difícil. Assim, a pessoa tem essa conscientização, né? Quando eles chegam à conclusão que é isso mesmo, que aquela pessoa que está frente a ela, né? Aquele espírito que está ali dentro não é aquele corpo dele, que está em corpo errado, vamos dizer assim. Aí se faz a cirurgia. É uma cirurgia complicadíssima, seríssima. Imagina. Leva horas, de 8 a 10 horas, essas cirurgias, né? E tem todo um pós-operatório complicadíssimo. Tem casos de ter tido alguns problemas pós-operatório, né? Mas ela é feita assim no país, e hoje eu não sei dizer quantos já foram feitos, tanto masculino como feminino, mas tem um número muito grande já, né? E alguns, depois que passam para essa equipe, descobrem que conseguem ficar com aquele corpo sem fazer a mudança. Por isso que é bom esse trabalho dessa equipe multidisciplinar, que leva a pessoa à conscientização disso, que não dá para ficar com esse corpo, né? Não fazer uma coisa tão drástica, né? Mas é permitido pelo SUS, sim. Nos Estados Unidos a gente vê, às vezes, atualmente até pais de crianças, né? Que os pais já levam a criança desde pequenininho, porque já veem que a criança já tem uma tendência para ser a expressão de outro sexo, então elas já aceitam isso desde pequenininho, já deixam o menino ter aquela roupinha de menina, se vestir de menina, quando eles sentem que isso é... Eu tenho visto bastante nos Estados Unidos entrevistas nesse sentido. É importante falar, mas assim, que o tempo que eu convivi, né, hoje já não convivo tanto, mas que eu convivi com a diversidade, quando existe a aceitação familiar, a aceitação da comunidade é muito maior. Muito importante, né? Porque a gente tem na nossa sociedade vários personagens, várias pessoas até políticas que estão num posicionamento fortíssimo e que
tem a sua gênero definido publicamente e que é aceito, que não é rejeitado, né? Mas a importância da família entender, a gente sabe que isso é muito difícil, porque nós somos criados para ser hétero, né? Já é uma coisa do coletivo, já é uma coisa do inconsciente, já é uma coisa da comunidade, do nossa, até mesmo religioso, né? Aceitar aquele ser diferente, eu acho que para mães como nós é uma questão de amor muito grande. É amar o seu filho incondicionalmente, é amar seu irmão incondicionalmente. E a família é um núcleo de conforto, é um núcleo onde você tem ali a experiência da lealdade, a experiência da cumplicidade total, né? Principalmente pai, mãe. Imagina essa pessoa dentro de um ambiente em que ela não tem, né, a cumplicidade de uma mãe, a cumplicidade de um pai, né, a lealdade, né, e o respeito pela própria pessoa, né? Se isso não vem de dentro de casa, por que a pessoa lá fora vai aceitar? Pois é super simples. Se eu não aceito, por que o outro lá fora não vai aceitar, né? Até mesmo para o crescimento pessoal. Porque aquele que é rejeitado dentro de casa, muitas vezes é expulso, aí tem subempregos, né? Não consegue acompanhar numa escola. A escola também é muito importante. Entender isso e trazer esse aluno, né, seja criança ou adolescente, que seu gênero está mostrando que não vai ser o que é permitido pela sociedade, de trazer ele para dentro. E não colocar, não é exclusão, que é muito comum acontecer nas escolas, né? Mas mesmo aquelas famílias que você percebe que aceitam, a escola às vezes ela dá uma rejeitada. Aí complica um pouco. Mas você percebe que esses que são bem aceitos na família, eles conseguem ter profissões magníficas, conseguem ir em frente, né? E o que você vê aí na rua, estrutura, que está na rua ou com subempregos, teve uma rejeição total, familiar e da sociedade. Porque o que a gente percebe em casa é assim, né? Quando você está dentro da sua casa, você é um adulto formado, pode ter diploma, pode ter isso, pode ter aquilo. Quando você entra dentro da sua casa com os seus, né? Não existe nada disso, né? Você é a pessoa que nasceu ali, que tem o seu nome, que tem um amor que ninguém fica perguntando qual que é, né? O que você é ou deixa de ser, enfim, é um amor, né? Acolhedor mesmo. E isso realmente, se eles não são aceitos, né? Onde buscar né? Esse acolhimento, né? E muitas vezes é a rua, não é? Não é que seja acolhimento, é onde eles encontram o seu sustento. Né? Eu conversei com muitos que são travestis que não queriam estar na rua, queriam ter uma outra vida. Era um desejo de fazer parte da sociedade, de estar trabalhando, contribuindo na sociedade de uma forma diferente. Mas estavam ali na rua porque era um lugar que arrumava dinheiro para o seu sustento, para a sua comida do outro dia, para pagar a luz daquele dia, né? A gente vê as pessoas quando passam pelas ruas aqui de Taubaté ou do Brasil como um todo e vê esses travestis no seu trabalho, né, de profissional do sexo, vê de uma forma negativa, mas não sabe o que aquela pessoa passou. São violentos. Tem muitos que são violentos, verdade. Mas aprendi isso também, que muitos são reação de uma ação, né? Nós fizemos aqui em Taubaté um evento de encontro de diversidade, foi um seminário de diversidade sexual. E nós tivemos uma mesa redonda, onde nós trouxemos homossexual, bissexual, e cada um foi falar de como chegou ali, né? A maioria que estava ali na mesa são pessoas que já estavam lutando por esse movimento há muitos anos, tinham o seu trabalho e tal. Mas a expressão deles, a dor, né, de muitos, da rejeição das outras pessoas por uma condição de gênero, né? E essa fala do estar na rua, eu quero sair, como você tira uma pessoa da rua que a rua já está dentro dela, né? Tem essa questão também. A rua já está dentro dela, como é que você tira? Aí se põe numa escola para continuar o estudo, tem rejeição, né, nos grupos. Para arrumar emprego, não consegue se vestir como homem ou como mulher, né?
É complicado. Muito complicado. Fala um pouquinho mais da prevenção da AIDS pra gente, Denise. Então, Como você vê ela politicamente? ela já esteve melhor. Individualmente, né? Ela já esteve melhor. A gente teve uma fase de preocupação muito grande, que as pessoas não se preveniam, né, pela própria não conhecimento, né, porque nós mesmos, né, mas a gente veio de uma geração que o uso de preservativo e prevenção não era uma coisa discutida, né, era uma coisa assim para evitar filhos, né. Tinha as DST, já existe há milhões de anos, mas não é uma coisa assim, você tem que usar o preservativo para se cuidar da DST. Por quê? Porque tem a questão do companheiro, né? Se eu uso preservativo, o que o meu companheiro vai dizer para mim? Sou eu que traí ele, tem a questão da traição, e tem outros imaginários, né, da nossa mente, né? A ideia é usar preservativo, inclusive com o companheiro. Claro, Tá. né? Porque é uma discussão legal. Complicado. Não, legal, né? Hoje em dia, você não foi a primeira pessoa do seu companheiro a ter uma relação sexual, e nem ele foi o seu primeiro companheiro. Dificilmente você tem os casais que nunca tiveram relação sexual, algum tipo de relação sexual. Não há necessidade de ser uma relação vaginal, né? Pode ser não. Né? Em algumas culturas, o anal não é relação sexual. Entendi. Então, tem relação anal, então eu não tive a relação sexual. E você não foi o primeiro, nem ele foi seu primeiro. Então, você pode não estar trazendo doenças daquela relação, mas de uma coisa antiga que você não tem mais nenhum contato. Você adquiriu uma doença lá atrás. Vamos falar da sífilis, né? A sífilis, você sabe, tem 3 estágios. O primeiro, ela aparece em 5 dias, some, aparece depois de um mês os sintomas, depois pode levar 10 anos. E muitas vezes é confundida um processo alérgico e outros processos, né? Então a pessoa teve os 2 primeiros, nunca mais teve nada, ela tá com a sífilis nela, transmitindo, mas não sabe. Né? Ou por nunca ter feito o exame, aquela coisa toda. E nesse meio tempo, ela pode ter mudado de companheiro, está com outro companheira e está transmitindo. Né? Eu vi muitos grupos. HPV também. HPV e outras DSTs que são mais antigas. Eu vi muitos grupos que optaram a usar o preservativo, fazer todos os exames, né? Descartar todas as possibilidades, aí deixar o preservativo. Isso é bom, não é bom? Eu acho que é uma discussão que o casal tem que ter. Sim, né? É uma coisa a 2. Mas o uso do preservativo, ele veio, aumentou com uma época, a divulgação, as campanhas, os veículos de comunicação, ventilava isso tudo quanto é jeito. Depois houve essa parada. Eu vejo uma parada de uns 5 anos para cá. E a gente vê o resultado. Se a gente for olhar na página de doenças, né, de vigilância epidemiológica, o que estava num platô, hoje houve um aumento de novo. Como eu falei, principalmente nos grupos. E pior, nos adolescentes de 14 a 24 anos. Houve um aumento muito grande de 14 a 24 anos, já vem vindo há 5 anos isso, está cada vez aumentando mais, né, esse aumento. E mulheres, vai e volta todo o ciclo. Mas o aumento que ficou mais gritante foi adolescentes homossexuais de 14 a 24 anos. Interessante. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu comecei a trabalhar com AIDS e com os pacientes, né, da infecto contagiosa é exatamente isso, a transmissão, às vezes de casais, né, que estavam casados já há muitos anos e que nem faziam ideia, de repente aparece uma doença grave em um deles, quando vai ver era realmente o AIDS que já tinha sido adquirida lá, né, nos primórdios, e eu vi isso com uma certa frequência. Porque existe a dificuldade das pessoas entender que HIV não é AIDS, né, Marcia? Sim. Porque assim, vamos explicar mais fácil. Você ter HIV não significa que você tem AIDS. A partir do momento que você desenvolve doenças oportunistas, aí você é caracterizado como AIDS. Então a pessoa tem o HIV, ela pode ficar até 10 anos sem ter sintomas nenhum.
né? E tem pessoas que pegou hoje, amanhã já tem uns sintomas gravíssimos. E que é o que vem ocorrendo ultimamente. As pessoas já têm um diagnóstico de HIV/AIDS rápido. Por quê? Porque os vírus são mutantes. Então eles estão se modificando e a pessoa acaba adquirindo o HIV já entrando na AIDS. Ou seja, ela adquiriu quando se descobre, vamos dizer que faz um ano que adquiriu o vírus, e em um ano ela já desenvolveu uma doença que às vezes não tem como a gente recuperar. Já é uma gravíssima. Os vírus já estão muito resistentes. Já estão muito resistentes. Eles se modificam, né? O HIV, ele é um vírus que ele é mutante, ele não é único, ele não está parado aqui, ele vai mudando, ele vai evoluindo, né? Você tem alguma notícia sobre as vacinas? Já estão sendo estudadas? Então, eu vi algumas coisas fora daqui do país, aqui faz uma pesquisa muito grande, né? Mas às vezes eu acho que o incentivo financeiro para isso, esses cientistas acabam indo fora do país, né? Que existe uma vacina que já vai ser testada, mas eu não vi mais nada se é real mesmo. Porque às vezes dão essas manchetes, aparecem principalmente no Facebook, e você vai ver, não tem nada científico. É sensacionalismo. O que eu sei, existe uma pesquisa para não adquirir, mas ainda se está longe para a cura. Entendeu? O que está mais próximo são as vacinas, né, como da KPV, como da gripe, para prevenção, não cura. Compreendi. Entendeu? Pelo menos foram as últimas coisas que eu li e pesquisei em cima disso. E conta pra gente agora o que você acha importante falar para a nossa população. Eu acho que as pessoas ainda têm que tomar uma consciência muito grande em dois sentidos, né? Repensar a questão da diversidade, de não ser uma doença, ser uma coisa da pessoa mesmo, ela nasce, ela não se transforma. A importância da família estar junto a essa pessoa, porque enfrentar lá fora, você enfrenta se tiver um apoio da casa, da família. Né? Pode ser ser a família constituída, que às vezes não é o pai e a mãe, mas é a família que te aceita. Sim. Né? Enfrentar essa agressão que tem aí fora. Uma vez me falaram tão bonito, falaram que às vezes os irmãos nem sempre nascem sob o mesmo teto, né? É verdade, né? É verdade. A gente vê pessoas que têm um relacionamento de amizade que é muito mais de irmão do que o próprio irmão. Exato. Um caso. Mas a gente pode explicar assim, rápido, né? Existe as picuinhas familiares, principalmente pela disputa da mãe e do pai, e aí entra Freud, entra um monte de gente aí. E olha que eu não sou freudiana. Existe, né, as coisas de família que quando a gente se torna adulta, a gente vê que o negócio não valeu nada, né? Mas quando a gente é criança, a disputa pelo amor da mãe e do pai é uma coisa terrível. Mas, voltando, de ver essa pessoa como uma pessoa importante, de respeito. E a gente vai precisar muito disso. Não estou vendo assim as mudanças que foram conseguidas 10, 15 anos atrás, que elas estão evoluindo. Estou vendo assim um retrocesso, né? Eu vejo pelos meus amigos que hoje ainda estão nas discussões, nos grupos de debate, de união, de pedido de respeito, a questão de policiamento, a questão da proteção dessas pessoas, né? Porque se a gente abre o jornal de sanguíneo, que você torce, sai sangue, tem lá, pelo menos uma vez por dia sai a morte. Né? Tem uma estatística que a cada 3 dias morre um homossexual no Brasil. Né? Então isso é muito grande. Né? É que a gente vê Taubaté, mas junta São Paulo, o Brasil como um todo, cada 3 dias, se não for mais. Porque isso foi uma pesquisa já meio antiga, se não for mais. Né? A questão da prevenção, de discutir isso na sua comunidade.
que precisa ter sim o uso do preservativo, precisa sim a prevenção, porque a gente não está livre e está aumentando cada vez mais, né? E se as políticas públicas continuarem com essas questões de falta de remédio, né? Imagina para essa população que tem o HIV/AIDS, porque não é só ele, tem as doenças oportunistas que ele adquire, e aí, se essa medicação falta? Então a gente tem que pensar em vários caminhos. E também não se expor tanto, uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que é importante a gente conversar a qualquer hora, se você puder voltar, eu vou ficar muito feliz, das questões relacionadas ao uso de álcool, né, que acaba expondo as pessoas a álcool, acaba expondo ao uso de drogas, e aí acaba expondo a uma falta de cuidado pessoal que pode levar, né, no início, né, da AIDS, tinha muito, a doença estava muito relacionada também com os que no comecinho de usuário de droga, principalmente os injetáveis, né? Que hoje é um custo mais caro, que existe hoje o crack, que é muito mais barato, mas que também transmite doença sexual através do cachimbo. É uma discussão muito grande, né? E existem grupos muito legais que a gente pode estar abrindo um debate. Legal, vamos fazer isso. Então tá. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço inicialmente a Deus, a equipe da TV Cidade, que abre um espaço para que a gente possa trazer informações de saúde para vocês, e espero vocês na semana que vem, tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite.